Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Wander Souza, sou fitoterapeuta. Hoje eu vou falar com vocês aqui a respeito sobre a endometriose, explicar para você como que ela surge, fatores então que podem levar à endometriose, tá? E também vou introduzir aqui algumas plantas, medicinais para você fazer o uso delas, contra a endometriose. Se você tem uma certa preocupação, digamos assim, sua mãe, sua avó já teve endometriose, e você acha que você pode ter endometriose, se você fizer o uso dessas plantas aqui, você pode prevenir a endometriose, o desenvolvimento dela, bem como se você já esteja então, nesse processo, já está com endometriose, você então fazer o uso dessas plantas medicinais, certamente você vai ter uma grande melhora, tá ok? Porém, esse vídeo não tem o intuito, de fazer com que você faça autotratamento, tá bom? Nem autodiagnóstico. Então, eu sugiro primeiramente que você vá ao médico, vá ao ginecologista para você fazer então uma consulta ali com ele, fazer exames para você diagnosticar, certinho? Então, nesse vídeo eu vou trazer alguns fatores aqui que isso pode levar à endometriose, tá ok? Como estresse, alimentação, bem como sintomas que podem estar relacionados com a endometriose, como é o caso da infertilidade, e trazer então essas plantas medicinais. Então esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Essa primeira eu vou falar sobre como surge a endometriose, todos esses fatores, e introduzir algumas plantas, e depois no segundo vídeo sim eu complemento com todas as plantas que a gente pode utilizar aí contra a endometriose. É lógico que é vasto, o universo das plantas medicinais, mas eu vou trazer algumas aqui que podem ser bem legais para você fazer o tratamento, ok? Bom, então vamos lá. Endometriose, o que é endometriose? A endometriose, se eu resumir ela aqui, é simplesmente uma inflamação do endométrio. O endométrio é uma camada, um tecido que reveste a cavidade uterina. Ok? E esse endométrio, ele pode então sofrer uma inflamação, ele pode crescer em alguns lugares que ele não poderia desenvolver. Então ele pode crescer, desenvolver esse tecido fora da cavidade uterina, e isso caracteriza então a endometriose. O endométrio ele pode se desenvolver, por exemplo, juntamente com o intestino. Também pode atingir, esse tecido pode atingir, por exemplo, os ovários. E isso pode causar, então, a infertilidade. Bom, quais são os fatores que podem levar à endometriose? Bom, a endometriose, conforme falado, como ela é uma inflamação, então ela está relacionada, muito mais relacionada com o estilo de vida, como que esse indivíduo, como que essa mulher segue a sua vida, como que ela lida com as coisas, do que propriamente dito assim, porque sua mãe teve endometriose, sua avó tinha endometriose, então essa mulher vai ter endometriose. Não, as coisas mudaram, já se sabe que é muito mais relacionado, na verdade a maioria das doenças estão relacionadas com o estilo de vida daquele indivíduo. Ou seja, por exemplo, uma diabetes, por mais que a sua avó tinha diabetes, a sua mãe diabetes, então tem tudo para ser com que você seja um diabético, não necessariamente você está condenado a esse futuro, está destinado a isso. Não, se você seguir um estilo de vida totalmente diferente da sua mãe, da sua avó, certamente você não desenvolva diabetes. Então quer dizer, por que a avó tinha diabetes, a mãe teve diabetes, mas por quê? Tem fator genético? Tem fator genético, não está negando isso, a genética faz parte, mas o que acontece? A sua mãe certamente seguiu os passos da sua avó, então ela desenvolveu diabetes, e agora se você segue todos os passos da sua mãe, certamente você desenvolva também o diabetes. Bom, aqui no caso eu não estou falando do diabetes, mas eu dei um exemplo, porque também é uma doença crônica, então a maioria das doenças são relacionadas com fatores genéticos, até hipertensão é relacionado com fator genético, e tantas outras coisas aí são relacionadas com fatores genéticos, mas está nas nossas mãos mudar essa genética. Então quer dizer, o meu estilo de vida, como que eu lido com as coisas, como que eu lido com a vida, como que eu levo a vida, a alimentação, exercício físico, enfim, estilo de vida, pode mudar a maneira com que minha célula
né, se comporte, digamos assim. Então quer dizer, se eu tenho uma alimentação boa, certamente eu estou favorecendo com que minha célula não desenvolva, né, um certo problema, não venha a estimular aquela célula a desenvolver uma patologia, né? E isso está envolvido várias coisas, né? Por exemplo, predisposição a tumores, por exemplo. Então tem pessoas que têm um certo medo a desenvolver, né, esses problemas aí. Mas o que acontece? Essa pessoa às vezes segue o mesmo estilo de vida, fuma, né, bebe, né, assim, toma, né, álcool e tudo mais, né, bebida alcoólica, né, um estilo de vida totalmente estressante, né, às vezes trabalha também num serviço, num trabalho que favoreça o desenvolvimento de doenças. Então isso certamente vai sim estimular seu organismo a desenvolver diversas patologias, né? Então no caso a endometriose, ela sim é uma doença relacionada ao seu estilo de vida, tá? E não propriamente genético. Então olha só, o estresse do dia a dia, por exemplo, não só o estresse do dia a dia, né? Imagina, você vai ao trabalho, isso gera estresse. Você está lá no trabalho e sofre, né, por exemplo, uma ameaça, alguma coisa do tipo, até de perder o emprego, enfim, as complicações do dia a dia num trabalho. Isso certamente te leva a passar por um estresse, né? A ida e vinda do trabalho, transporte e tudo mais, isso gera estresse. Mas não é só isso. O estresse, ele é um termo muito genérico, porque quando a gente fala de estresse, a gente relaciona muito, né, com o estado mental da pessoa, com o estado, né, se a pessoa está nervosa ou não. Mas o estresse, na verdade, ele é um estado que a gente pode aproveitar ele muito bem. Então você pode aproveitar o estresse para o seu crescimento pessoal. O estresse, né, ele é favorável para o organismo, então ele é benéfico. De um certo modo ele é benéfico. Mas esse estresse que eu digo por exemplo, você tem uma alimentação pobre, uma alimentação rica em açúcar, você tem uma alimentação rica em corante, né, em industrializado, isso gera estresse, um estresse oxidativo, um estresse, né, do seu organismo, sobrecarregando o seu organismo como um todo. Então tudo isso leva à inflamação. Então por que o nosso organismo está inflamado? Porque o nosso organismo está sobrecarregado desse estresse. Então quer dizer, corantes, né, alimentos industrializados, isso gera, né, muito estresse, isso gera realmente muito prejuízo, ok? Inflama o organismo. Então alimentos industrializados, corantes, refrigerantes, e tantos antes que a gente vê nos rótulos. Então se alimente com coisas da terra, se alimente com coisas vivas, né? Retire mais coisas da terra, né? Pegue mais, descasque mais, né? E desembale menos, né? Então tudo que você vê rótulo, pode ter certeza que não vai trazer muito benefício. Então algumas coisas, por exemplo, farinha, né? Arroz, feijão, isso daí não tem jeito, vem do pacotinho, mas aquilo ali é uma semente, né? Agora imagina, por exemplo, macarrão, né? Massa e tantas outras coisas, bolacha, né, biscoitos, isso é extremamente inflamatório, isso é muito prejudicial, né, porque isso está carregado de corante, né, está carregado de conservantes, é um alimento industrializado, processado, né, multiprocessado, então ele facilita muito, talvez, a digestão, mas por outro lado ele é um alimento com uma carga negativa muito grande, então seu organismo vai absorver aquilo ali, né, e rapidamente seu organismo então está inflamado. Então massas, né, o glúten, por exemplo, não só por questão do glúten, né, mas o trigo. Se eu for dar um exemplo aqui do trigo, o trigo, ele não só por questão do glúten, mas o trigo, não sei se você sabe, mas ele carrega, em 20 gramas, ele carrega 75 partículas, tá, de partículas, né, fragmentos de insetos. Por exemplo, durante a estocagem do trigo, né, ali é lógico que insetos, né, caruncho e coisa e tal, vai atacar aquela semente, né, para comer a semente. E aí quando eles for moer, vai tudo, tá? Eles não têm tanta higiene assim.
Isso daí você pode conferir, por exemplo, em matérias aí, aqui no YouTube, né, jornal e tal. Você pode ler jornais, até igrejas mesmo, né, até fala muito sobre isso, né. Tem nos jornais, por exemplo, de diversas denominações aí, né, falando a respeito sobre pelo de rato, por exemplo, na massa de tomate, né, falando sobre esses fragmentos de insetos na farinha de trigo. Então, gente, tá aí um alerta. Então, quando a gente, eu não gosto muito de estar envolvendo isso, mas, por exemplo, se você, né, fala sobre Deus e tem uma alimentação pobre, uma alimentação rica e industrializada, saiba que você está fazendo uma alimentação, na verdade, favorável ao outro e não a Deus, certo? Então ele está te atingindo de uma outra forma. Não adianta você, por exemplo, às vezes ficar ali, você faz, né, as suas orações, digamos assim, pede a Deus proteção, mas não enxerga esse outro lado. Então o inimigo ele vai te pegar de outras formas, tá? Eu não gosto muito de envolver essa questão espiritual e tal, mas não sei se você pode enxergar dessa forma, mas isso é uma outra visão que você pode ter. Então quer dizer, você faz aí uma alimentação pobre, né, e você está prejudicando esse corpo aqui, né, que abriga o Espírito Santo. Então tem uma alimentação saudável, ok? Então, cuide da sua saúde. Então, o trigo, não simplesmente por conta do glúten, mas ele é a fonte de outras coisas também, né? Que, por exemplo, esses fragmentos aí. Isso daí é muito esquisito, não é verdade? Então, isso faz com que seu organismo tenha reações alérgicas intensas, tá? Causando, por exemplo, diversas inflamações, psoríase, né? Crises alérgicas, rinite, e tantas outras coisas inflamatórias no organismo, está sendo desenvolvida justamente por uma alimentação inflamatória. Não só porque aquele alimento não traz benefício, porque aquele alimento é rico, né, em substâncias que são maléficas ao nosso organismo, mas bem como ele é muito processado, né, essas farinhas, o que eles carregam? Né, ali já se perdeu, não é uma farinha de trigo, por exemplo, da mesma que quando Jesus estava sobre a terra e fazia, né, o pão, então. Não é o mesmo, né, não é um pão integral, não é uma farinha realmente pura, é um alimento transgênico, um alimento geneticamente modificado, que já é pobre em nutrientes, e infelizmente também o solo, né, brasileiro, ele está um solo muito pobre, não só o solo brasileiro, o solo do mundo todo, porque as pessoas não produzem orgânico. Infelizmente, eles pensam no orgânico somente na visão de ganhar mais. Então, o orgânico hoje, por exemplo, no Brasil, está sendo produzido por quê? Porque rende mais, porque, na verdade, gera mais lucro, mas não porque ele... estão pensando na saúde, mas não, estão pensando em pegar a onda, né, o momento, porque ele traz mais lucratividade, né, simplesmente isso. E então, assim, infelizmente, traz aí as consequências. Então, a gente vê essa onda, né, de tumores, né, crescimento de diversas doenças, principalmente imunológicas, né, distúrbios imunológicos aí no sistema imunológico, né, então, doenças autoimunes, né? Então, isso daí, por quê? Alimentação tóxica, né? Agrotóxicos, metais pesados, né? Medicamentos, ok? Então, tudo isso daí vai sobrecarregando o organismo, o fígado está sobrecarregado. Então, alimentos tóxicos, alimentos com agrotóxicos, né? Que infelizmente não dá para fugir muito. Mas se você tiver a opção de comprar um orgânico, é muito melhor. Se você tiver a opção de produzir seu alimento, é muito melhor, ok? Então, agrotóxicos, transgênicos, alimentos inflamatórios. Outra coisa também, né? A gente tem alimentos alergênicos realmente, né? Que não fazem tanto bem assim. Né? Como é o caso, né, de alimentos com aflatoxinas, que são, por exemplo, as amêndoas, né, os amendoins, as castanhas. São alimentos extraordinários, rico em triptofano, rico em ômegas, né, ricos aí, então, assim, são alimentos excelentes.
né, controla o colesterol e tal, então é assim, muito bacana, muito legal. Triglicerídeos fazem um trabalho perfeito no organismo, muito bom. Mas tem pessoas que podem ter reações alérgicas muito graves fazendo uso desses alimentos. Por exemplo, é o caso do amendoim. O amendoim, infelizmente, é um alimento muito rico, muito bacana, muito legal, mas ele pode estar carregado de aflatoxinas, né, que são toxinas produzidas por fungos. E esses fungos, né, ao trabalhar ali consumindo, comendo o amendoim, apodrecendo ali o amendoim, né, eles produzem essas toxinas e você faz o consumo deles e isso tem então uma intoxicação do seu organismo, né? É um veneno produzido por eles, então você vai ter reações alérgicas bruscas, né, gigantescas. Então eu, por exemplo, parei de fazer o uso do amendoim e tive muito benefício. Então alimentos que eu não foi muito benéfico para mim, nunca foi. Leite, trigo, amendoim, né? Então o açúcar também tenho diminuído drasticamente, então faça do mesmo jeito. Eu sugiro que faça. O açúcar é um alimento, né, para células, você deve aí já ter uma noção, né? Então, para células, né, tumorais, células então que podem sofrer, né, mutações, então o açúcar é um alimento, né? A glicose é um grande alimento para ele. Então, para tumores. Então eu sugiro que diminua a quantidade de açúcar drasticamente ou então substitua, né, o açúcar aí convencional por um outro tipo de açúcar, simplesmente não use ele, aproveite mais o açúcar natural das frutas mesmo, né? Então alimentos ricos, né, alimentos da terra, alimentos naturais, livre do açúcar, se livre do glúten, se livre da caseína, né, principalmente não só por conta da lactose, porque a lactose realmente tem seu malefício, mas a lactose é o açúcar do leite. Então, pessoas intolerantes à lactose, não só por conta da lactose, mas sim, eles têm muitas reações alérgicas por conta da caseína. E a caseína é extremamente inflamatória. Então, a caseína, tanto a caseína como o glúten, ela causa inflamação na parede intestinal. Isso diminui a capacidade do seu intestino de absorver nutrientes. Isso leva à inflamação crônica, né? Então, a inflamação ela é benéfica. A inflamação no nosso organismo, por si só, produz inflamação para regenerar o tecido, mas é uma inflamação controlada. Agora, a partir do momento que você faz o uso de tudo isso que eu estou falando, né, isso faz uma cascata inflamatória, ou seja, seu organismo está sendo martelado, né, massacrado todo dia ali com aquela carga negativa de substâncias, inflamando e desenvolvendo tumores, e desenvolvendo então diversas doenças, ok? Então eu sugiro que faça toda essa mudança aí. Então a caseína do leite ela forma uma cola, um muco, né, como se fosse um catarro intestinal. Isso inflama a parede do intestino, diminui a absorção de nutrientes pelas vilosidades intestinais, bem como torna essas células um pouco mais afastadas entre elas e fazem com que passe qualquer coisa. Acaba que sofra, né, uma hiperpermeabilidade intestinal. E isso faz com que macromoléculas acabem sendo absorvidas, causando coisas terríveis, tá? Então por isso que a gente vê tanta síndrome do intestino irritável, por isso que a gente vê tanta colite, a gente vê tanto problema. Não vou entrar aqui na palavra, porque meu canal pode ser punido, e quando é assim eu entro em mais detalhes lá no canal do Telegram, tá ok? Então lá no canal do Telegram eu falo a palavra certa. Mas então está sendo desenvolvido tantos problemas no intestino, né? Você vê pessoas riquíssimas, pessoas aí com com recurso maravilhoso, né, na sua vida financeiro, e infelizmente essas pessoas estão desenvolvendo muito aqueles problemas no intestino, porque acabam, né, achando que tenho condição boa de vida, então posso comer de tudo. Se a pessoa come de tudo, vai ter de tudo. Então já fica a dica aí. Se você come de tudo, aquela pessoa que eu como de tudo, então pode ter de tudo, tá ok? Então só para a gente finalizar essa questão da alimentação, porque isso é básico em tudo que eu vou falar aqui no canal,
tá? Hoje eu estou sendo mais enfático nisso, mas tudo começa na sua alimentação, que sua alimentação seja seu remédio, tá? E que seu remédio seja o seu alimento, né? Já dizia Hipócrates, antes de Cristo. Então, que seu alimento seja seu remédio. Então, se livre da caseína, né? Do queijo, né? de todos esses alimentos que inflamam, viciam e inflamam, ok? Agora eu vou falar sobre alguns fatores, né, algumas coisas aqui que pode estar relacionado então com a endometriose, com alguns sintomas, tá? Por exemplo, prisão de ventre. Prisão de ventre, às vezes a pessoa fala, porque é falta de fibra, falta disso, falta daquilo, às vezes não. Às vezes pode estar relacionado com endometriose, tá? Então, é um dos sintomas da endometriose. Como é o caso da endometriose atingir o intestino, pode ter todo esse prejuízo, ok? Então, pode causar prisão de ventre, pode causar, por exemplo, infertilidade. Endometriose pode atingir os ovários, causando infertilidade. Então, por isso, infertilidade, né, às vezes a culpa fica na mulher, muitas das vezes, mas também pode ser no homem, né? Não é o caso aqui, mas depois eu falo sobre plantas que podem ajudar na fertilidade, tanto masculina como feminina, coisas que pode fazer, né, para a fertilidade. Mas o que acontece? A infertilidade feminina está muitas das vezes relacionada à endometriose, bem como a tudo aquilo que eu falei. Porque, por exemplo, agrotóxicos, metais pesados, dificultam, né, todo o processo, toda a magia, milagre, todo o milagre da vida, né? Então, todo esse milagre não tem como atuar num corpo doente, ok? Então, né, o corpo todo inflamado, né? Tudo isso pode acarretar então na endometriose, e esses sintomas, como é o caso aí da infertilidade, né, da prisão de ventre, dismenorreia, né, cólicas fortíssimas, cólica aí que a mulher fica incapacitada. Isso pode ser sim sintomas da endometriose, ok? Então tudo isso pode ser endometriose, bem como, por exemplo, defecar, né, com fezes, com sangue, isso pode ser endometriose, e entre outros fatores. Por isso tem que procurar um ginecologista para poder fazer um diagnóstico. Somente o ginecologista pode dar o diagnóstico então da doença, ok? Bem como ele pode também, talvez falar para você ir num outro especialista. Talvez pode ser um distúrbio hormonal, né, causando um distúrbio, por exemplo, da tireoide. Isso prejudica diretamente ali o sistema reprodutor. Então, você terá que passar para o outro especialista, para um outro profissional. Por isso que o vídeo não tem o intuito de autodiagnóstico. Então, procure um ginecologista, ok? Agora vamos então para a primeira planta que eu vou falar para você aqui sobre a endometriose, para combater a endometriose, né, para você fazer o tratamento. E aí a gente fica para a próxima, então, para me trazer as outras plantas então contra a endometriose, ok? Olha só, então uma planta, né, que é primordial para você colocar na sua alimentação é as brássicas. Não tem como eu deixar elas de lado. As brássicas, as crucíferas são maravilhosas. Esse grupo de plantas sensacionais que está presente aí na nossa alimentação, e tantas plantas fazem parte desse grupo, a rúcula, né, a couve de Bruxelas, a couve normal, couve manteiga, couve roxa, brócolis, seja lá de qual for, né, brócolis japonês, desse comum, couve-flor, enfim, tantos eles, repolho, seja roxo, seja qualquer outro. Todas elas são brássicas e são extremamente anti-inflamatórias. Elas possuem indol 3-carbinol, possuem triptofano, né? E são precursoras da serotonina, que é um neurotransmissor, que, enfim, faz um grande papel no organismo, como faz parte do sono, né? Na melhora do sono, antidepressivo e tal. Tem toda uma eficiência sobre o sistema nervoso central. Mas então são fontes de triptofano, do indol 3-carbinol, né, sulforafano, tem os compostos sulfurosos, né, enxofre. Então, vocês são antitumorais poderosos, né? Então, brássicas têm que fazer parte da alimentação,
não tem jeito. Inclusive você pode fazer até uma suplementação, né, do indol 3-carbinol, né, de outros, né, de outros compostos aí vindos, né, das brássicas. Por exemplo, o enxofre mesmo, né, faz muito bem para uma grávida. Uma grávida tem que estar fazendo uso, por exemplo, de uma brássica. Então essas plantas são extremamente importantes, né, na alimentação. Ok? Então tem que fazer sim a alimentação utilizando essas plantas aí no seu dia a dia. Bom, uma outra planta também extremamente anti-inflamatória, muito interessante, que você não pode deixar faltar, né, nos tratamentos anti-inflamatórios, contra diversas inflamações, por exemplo, artrite. Então você tem que fazer o uso da cúrcuma, tá? Cúrcuma longa, né, açafrão da terra. Essa planta extremamente anti-inflamatória, antibiótica, antifúngica, antibactericida, né, antibacteriano, antimicrobiano, enfim, tem diversos benefícios dessa planta, antitumoral. Essa planta então é muito legal. Você pode fazer suchá, você pode fazer chá, leite dourado, você pode fazer o uso dela em cápsula, pode fazer o pó medicinal dessa planta, né? Então pode fazer o uso do extrato seco padronizado. E olha só como que é bacana essa planta, então, o açafrão. Você pode utilizar ele, se for fazer em forma, simplesmente utilizar o pó na sua comida, você pode, por exemplo, né, polvilhar na comida e colocar pingos, né, colocar gotas, então, ali de pimenta, pode ser pimenta vermelha mesmo, né, pimenta comari, pimenta bode, pimenta malagueta, todas elas absorvem, né, aumenta a capacidade do intestino absorver os curcuminoides. E sempre você faça o consumo dela durante a alimentação, porque os curcuminoides são lipossolúveis, então eles precisam, né, de lipídios, de gordura, para poder ser absorvido. Então você vai fazer o uso dele na alimentação. Você pode colorir a comida, você pode simplesmente colocar no seu prato, como é o caso que eu faço, eu coloco, né, o pó medicinal da semente de abacate junto com linhaça e também coloco ali a cúrcuma. É uma maneira que eu faço uso de plantas medicinais, eu faço muito uso do pó medicinal das plantas, tá? Então é uma opção para você também utilizar, né, a cúrcuma dessa forma. Ou então utilizar para poder colorir o arroz, né, e tudo mais, também terá benefício. Você pode fazer o chá, você pode pegar uma colher de sobremesa de cúrcuma ralada com uma colher de chá de gengibre e fazer então uma decocção, ferver ele por uns 3, 5 minutos e você então tomar esse chá. Legal demais também, tá? E outra coisa também muito bacana, você pode fazer o uso da tintura, que é um outro passo bastante importante, que é muito mais eficiente do que o chá. Então a tintura é mais eficiente do que o chá, mas tem o extrato seco padronizado, que é mais eficiente ainda do que a tintura. Então você pode estar fazendo o uso de todos eles, né? Todos eles são opções aí para a gente fazer o uso da cúrcuma. Então o que você vai fazer? Você vai fazer então o chá, pode fazer o suchá. Se você for fazer o suchá, você vai, por exemplo, faz um suco de laranja, suco de maracujá, enfim, use a imaginação, a criatividade, e você pode estar fazendo o chá e depois acrescentando no suco, né? E aí é uma forma de estar fazendo o uso da planta medicinal, colocando na comida, conforme eu falei, polvilhando, ou também colorindo a comida, ok? E a forma, por exemplo, da tintura, 20, 30 gotas de tintura, né, de açafrão, 2, 3 vezes ao dia, legal também, uma ótima forma de fazer o uso dessa planta. E o extrato seco padronizado, você pode estar pedindo, né, solicitando o extrato seco padronizado, e vai ser extrato seco padronizado, né, de cúrcuma, cúrcuma longa, vai ser a concentração, né, desses ativos, são a forma padronizada, né, ela é 95% de curcuminoides, ok? E você então vai fazer o uso, né, de 300 miligramas aí de cúrcuma longa, de 2 vezes, tá? Umas 2 vezes ao dia você pode estar fazendo então o uso dessa cápsula. Lembrando que você faz o uso dessa cápsula durante a alimentação. Faz o uso então do extrato seco padronizado, da cúrcuma longa, faz o uso da tintura, do chá, enfim, são opções aí para você fazer o uso então dessa planta, né? Ok? Então esse primeiro vídeo está finalizado.
No segundo vídeo eu vou falar de mais plantas contra a endometriose. Te espero no próximo vídeo. Espero que tenha gostado, deixe seu like, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.